Bom ou não? Você já olhou para uma terra e ficou com aquela dúvida assim, será que essa aqui presta? Ô, gente, para quem está começando, comprar uma terra ruim é um dos erros mais caros que quem gosta da roça pode cometer. E muita gente faz isso porque não sabe ler o que a própria terra está ali dizendo. No vídeo passado eu mostrei as plantas que avisam que o solo é ruim. Hoje eu vou te mostrar as que sussurram que você achou ouro. E também aquelas que podem consertar um solo que ainda não chegou lá. E se você não me conhece, o meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao Caipira da Cidade. Sabe quando você abre uma circular técnica para estudar o plantio de alguma coisa e chega na parte do solo e está escrito assim: solos férteis, profundos, bem drenados, com alto teor de matéria orgânica. A gente parece receita de bolo, né? Só que ninguém explica onde encontrar essa tal terra. Aí você olha para o seu terreno e pensa, vixe, cara, vai rolar não, né? Mas calma aí, gente, porque se você souber o que procurar, você não precisa de laboratório, não precisa de análise de solo, não precisa de nada, tá? A própria natureza já deixou o sinal ali para você. Só que antes de eu começar a falar das plantas, eu preciso te dar um aviso importante, porque no solo bom, as regras são pouco diferentes das do solo ruim. Sabe por quê? Porque um solo fértil, gente, é um solo vivo. Lá embaixo tem um mundo inteiro de fungos, bactérias, micro-organismos trabalhando ali. A gente chama isso de microbiota do solo. E quando esse mundo está saudável, ele não favorece uma planta só. Ele abre espaço para todo mundo. E você tem biodiversidade. No solo ruim, eu falei que nós temos o domínio de algumas plantas indicadoras. E no solo bom isso é diferente, principalmente no começo das chuvas, quando aquele banco enorme de sementes começa a nascer. Você vai ver ali uma festa, né? E sabe o que é mais interessante? A natureza ela não faz isso por acaso, gente. Ela usa essa diversidade como uma ferramenta para corrigir o que está faltando, quebrar o que está compactado, drenar o que está encharcado. Ela sempre está tentando chegar num único objetivo: se manter viva. E quando a natureza consegue isso, adivinha o que sobra para você? Gente, é isso mesmo, terra boa. É um sistema de autocorreção que existe há milhões e milhões de anos, muito antes de qualquer agrônomo. Então, quando você chegar numa área e ver uma diversidade de plantas brotando, não pensa em mato, não. Pensa que a natureza está ali te mandando um recado. E algumas dessas plantas são tão comuns que muita gente pisa nelas todo dia sem perceber o que elas estão ali dizendo. A primeira é uma que até quem mora na cidade conhece, o dente de leão. É aquela plantinha que dá um pompom, que a garotada até gosta de soprar no vento, né? Ela indica terrenos férteis, ricos em nitrogênio e boro, além de mostrar que o solo é profundo, bem agregado e com uma boa quantidade de argila. É uma das plantas que você deve procurar numa propriedade quando for avaliar, tá? O capim-jaraguá, ou capim provisório, como muita gente conhece, é outro sinal verde, ele só dá em terra boa. Assim como o Tifton, que o pessoal por aqui chama de capim de ruba velho, porque você vai entrar no meio dele e esses estolões e bola no pé, mas encontrar ele numa área é um bom sinal. O capim colonião, da família dos pânicos, esse domina a área toda, porque é um capim que produz muita semente, que passarinho gosta muito e ajuda a espalhar. É um capim de porte alto e crescimento rápido, então ele acaba abafando as outras plantas, só dá em terra boa, mas não aguenta muito pastejo direto, tá? A mamona também só aparece em solo fértil, rico em boro e potássio. E o capim pé de galinha. Mas espera aí, Ricardo, você não falou no vídeo passado que ele indica solo compactado? Eu falei sim, gente, mas lembra que eu falei também sobre o domínio da planta? O pé de galinha indica compactação, quando domina a área sozinho. Se ele vier acompanhado de uma diversidade de outras plantas, é sinal de um solo rico em nutrientes. O contexto muda tudo. A beldroega, o caruru e o mentrasto indicam um solo com bastante matéria orgânica. E a ansarinha branca ela vai além, tá? Onde ela aparece, além de matéria orgânica, você tem excesso de nitrogênio. Vendo essas plantas, você já tem uma boa leitura da qualidade da terra. Mas, Ricardo, e o açapeixe? Todo mundo fala que onde tem açapeixe, a terra é boa. Inclusive aqui, nesse livro da Ana Primavesi, algumas plantas indicadoras, ela classifica o açapeixe como indicador de compactação abaixo dos 4 centímetros. E olha, eu vou me colocar numa situação complicada aqui. Eu discordo. Discordar da Ana Primavesi? Pois é, cara. Aqui no meu terreno tem tanto açapeixe que eu tenho que derrubar de trator.
E o que eu observei na prática é diferente do que o livro diz. Ele não vai bem nas áreas de pastagem, onde o solo geralmente é compactado. Ele nasce justamente nas áreas que eu cerquei para plantar, onde a terra ainda não é boa, mas não é a pior também. E tem mais, depois que você limpa a área onde o açapeixe dominou, você encontra uma terra diferente, ela melhorou. Ele chegou numa terra média e saiu deixando ela mais viva. Por isso, na minha opinião de 1 centavo, eu colocaria o açapeixe na classe das plantas melhoradoras de solo, não nas indicadoras de problema. E ele não está sozinho nessa função. Se você tem uma terra fraca e quer levantá-la sem gastar muito, deixa ela em pousio, gente, com as plantas certas, e você vai ver o resultado. A própria guanchumã, que eu mostrei no vídeo passado como indicadora de solo raso e compactado, está lá, trabalhando. Nessa área aqui, que eu já plantei mandioca e agora está em pousio, eu tenho muita guanchumã. A terra tem nutriente porque eu já corrigi antes, então você não vai ver açapeixe, mas vai ver a guaxumã fofando o solo ali com aquelas raízes bravas que ela tem. E o feijão guandu faz o mesmo trabalho, ele descompacta e ainda fornece nitrogênio. Outras plantas trabalham diferente, tá? Elas vão muito fundo na terra e buscam os nutrientes que estão lá embaixo e traz de volta para a superfície. A mamona faz isso com o boro e o potássio. A tanchagem mobiliza a quantidade enorme de cálcio, principalmente em solos pobres. E até agora eu falei de plantas espontâneas, as que aparecem do nada. Mas tem um mundo de opções que a gente pode aproveitar da agricultura convencional, gente, para fazer esse mesmo serviço, com a vantagem de você encontrar sementes para comprar e não precisar esperar a natureza decidir aparecer ali. Muita gente torce o nariz quando eu falo em agricultura convencional, mas deixa o preconceito de lado, gente. Não precisa tratar a agricultura como religião. O que funciona, funciona. E no plantio direto, por exemplo, a gente tem várias plantas para melhorar o solo, e isso já está muito bem estudado. Para formar palhada e matéria orgânica, você pode usar a braquiária, o milheto, o sorgo, a aveia preta, a aveia branca e o azevém. E para fornecer nitrogênio, você pode usar a ervilhaca, o feijão de porco, o guandu, a mucuna, a crotalária. E para descompactar o solo, você pode usar o nabo forrageiro. Cara, ele é excelente. E olha esse aqui, que nasceu sozinho. Um detalhe, gente, ótimo para tratar porco, tá? Eles adoram. E ainda é melífero. O nabo tem essa raiz grossa e forte, e quando ele morre, essa raiz apodrece e deixa um canal na terra. Ali a água penetra melhor e o solo é aerado. É simples assim, gente, muito eficiente. Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, o solo bom fala, ele não grita, tá? Ele sussurra através das plantas que ele escolhe criar. Agora você já sabe ouvir esse sussurro. E se sua terra ainda não está onde você quer, gente, também não tem motivo para desanimar, tá? Porque você viu hoje que a própria natureza já está trabalhando para consertar isso. É só não atrapalhar e trabalhar junto com ela, deixando em pousio, escolhendo as plantas certas para acelerar o processo. Terra fraca nem sempre é sentença, gente. Às vezes, como eu mostrei no vídeo passado, o solo tem limitações que vão além que qualquer planta consegue resolver, né? Mas quando não é esse caso, e muitas vezes não é, tá? Ela é só um ponto de partida. E por falar em ponto de partida, lembra que eu falei lá embaixo, tem um mundo inteiro de micro-organismos que são verdadeiros responsáveis por tudo isso? No próximo vídeo, eu vou entrar nesse mundo da microbiota do solo, que é fascinante, que vai mudar completamente a forma como você enxerga a terra aí debaixo dos seus pés. Me conta nos comentários, você já conhecia alguma dessas plantas? Tem alguma delas aí no seu terreno? Fala pra gente que eu quero saber muito. Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Ah, e se esse vídeo te ajudou, deixa o like e manda para alguém que precisa. Bom demais da conta, até o próximo vídeo.